Boa. Pessoal, uma honra. Hoje, o primeiro episódio do nosso podcast Pod Obra. A gente vai falar de engenharia, sobre experiência, sobre conhecimento, construção civil, de tudo e um pouco. E hoje, nosso primeiro episódio, temos aqui a honra de ter nossos convidados. Fernando Aguiar, presidente da Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião, também advogado. E estamos aqui com Jonas Costa, mestre em engenharia mecânica e engenheiro civil, e Leandro Peixoto, doutor engenheiro civil, ambos professores. Fernando, prazer ter você aqui conosco nessa inauguração, primeiro episódio, trazendo essa experiência como um profissional do setor comercial e empresarial. E senhores professores, que inclusive Leandro, que é o nosso primeiro convidado, foi o meu professor. Eu sabia que eu ia conhecer o culpado desse negócio. Não demora muito, o mundo dá voltas, né, bicho? Tá vendo? César, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui diante desses nobres, queridos professores. Só de falar de professor já dá um orgulho, né? Porque é a profissão das profissões, né? Que são os nossos professores. E mestre e doutor em engenharia e tal, dá até medo, né, bicho? Eu acho que eu vou pedir para tomar uma água ali, vou dar uma volta, né? Você segura a onda aí, Cezinha. Cara, obrigado pelo convite. Que esse Pod Obra seja um sucesso, que motive os profissionais, os estudantes, quem quer se meter, seja trabalhar na profissão e seja construir como particular, né? Tomar coragem que faça suas construções aí, realizar os seus sonhos, né? Legal. Leandro e Jonas, a intenção é que vocês tragam aqui conhecimento de vocês, as experiências de vocês como profissionais, como professores, como docentes, o que vocês acham que vai ser o futuro da engenharia, da construção civil como um todo, como professores. Eu acho que a gente pode iniciar já de um tema que é muito na expectativa de muitas pessoas, de muitos alunos, inclusive, que é o que a engenharia vai se tornar no futuro, com a dinâmica que está sendo com as redes sociais, com a inteligência artificial. Como que vocês, como professores, estão lidando com isso, com essa evolução? Você acha que a engenharia vai deixar de existir? Você acha que vem para poder complementar? As instituições de ensino como um todo, elas estão preparadas para isso? Eu queria que vocês já iniciando esse episódio, vocês trazendo já esse ponto de vista de vocês. Leandro, por favor, Jonas, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer o convite aí. Obrigado mesmo, Cezinha, Fernando. A gente agradece demais e que bacana, né, ter um podcast desse da nossa área e na região aqui, né? Então, primeiramente, agradecer o convite e a gente estar junto aqui com o Jonas também. Bom, a questão aí tudo que vem de evolução, né? No começo acho que assusta um pouco. O pessoal fica um pouco com receio. Não, vai acabar com a profissão, vai acabar com a engenharia, mas eu penso de uma forma diferente. Eu acho que tudo a gente utiliza como ferramenta e para tentar evoluir junto, né? Eu acho que isso acontece tanto na parte profissional quanto na questão do ensino no geral. Então a gente tem que saber utilizar da melhor forma essas ferramentas para que isso a gente consiga extrair os pontos positivos disso, né? Os negativos como tem, acho que em várias situações toda vez que tem uma renovação assim, a gente tem alguns pontos que a gente acaba perde algo, mas eu acredito sempre que vem aí para evoluir, para ajudar a gente nas duas áreas aí, tanto na de ensino quanto na profissional mesmo. Porque assim, eu trago esse ponto, acho que o Jonas também vai comentar, o Fernando tem muito mais fissurado, inclusive, do que eu com essas inteligências artificiais. A gente encontra pessoas aí leigas, né, que já vem, inclusive, eu atuo no segmento da construção civil como empresário, né, nas obras, fazendo projeto, e os clientes já chegam, inclusive, com o projeto pronto. Eles já chegam assim, olha, eu quero executar isso, mas se você já está pronto, projeto, por exemplo, não quer construir, quero fazer o projeto, mas o projeto está pronto. Eu fiz no ChatGPT, ou eu fiz no Cloud, né, que é a nova, que é melhor ainda, né? E aí eu falei, poxa, então o que precisa do engenheiro? E aí o engenheiro, ou as outras classes, arquitetos, né? Então eu tô com muito receio, eu vejo o receio. Eu falei, será que
vamos ser substituídos, né? Como que a gente prepara? Então, assim, até cálculos, não sei se cálculos, né? Vocês com engenharia mecânica, se já é possível fazer cálculo. Eu nunca fiz esse teste, mas projeto, por exemplo, o Fernando mesmo já apresentou com o projeto lá no escritório. Acho que certamente faz cálculo também. Deve fazer, né? Faz. Bom, boa tarde a todos, agradeço, Cezinha, pelo convite, Fernando, Leandro, né, um prazer a gente estar aqui hoje e contribuir um pouquinho com essa área de conhecimento, né. Bom, na minha perspectiva, eu acho que a gente tem aí uma chance muito grande de alavancar a engenharia como um geral, um todo, todas as áreas, seja civil, mecânica, elétrica, mecatrônica, engenharia aeronáutica. A gente tem em mãos uma ferramenta muito poderosa, né? Você citou aí inteligência artificial, que eu acho que vai facilitar o nosso trabalho e vai dar uma camada a mais de verificação naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, o cliente chegar para você com uma planta hoje, quer dizer o quê? Que esse cliente já está mais bem informado, ele já vai ter uma noção melhor do projeto que ele quer. Isso, por exemplo, pode favorecer que a gente tenha menos revisões no futuro, no projeto, já que o cliente já participa desde a concepção, tá? Outra coisa é o cliente ter a noção espacial do ambiente que ele tem, quais são as limitações que esse cliente vai ter também, como que aquela casa pode ficar, porque às vezes o cliente também não consegue ter essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, isso gera um desafio para a gente, né? Enquanto profissionais, se a gente vai conseguir assimilar essa nova demanda, se a gente vai estar atendendo a expectativa do cliente, já que ele tem tantas ferramentas hoje para conseguir estudar melhor aquilo que ele está querendo, né? Então, esse é um ponto. Foi falado aqui, por exemplo, a questão do dimensionamento, né? Eu utilizo muito inteligência artificial já nas minhas aulas, nas preparações, tanto em aulas de gerenciamento como aulas de estruturas. Por mais que a gente procure se capacitar e criar agentes, né, específicos para cada disciplina, a gente ainda vê bastante limitações dentro das ferramentas de IA, mesmo essas que o César citou, que são as mais comuns aí, mais utilizadas, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que é uma tecnologia disruptiva, é uma tecnologia muito importante, pode substituir alguns trabalhos repetitivos? Pode, mas ela ainda não é capaz de substituir um bom profissional. Um profissional que saiba ler o projeto, que entenda os requisitos do projeto, que saiba alimentar aquela IA para utilizar as melhores entradas, os melhores prompts, tá? Então, assim, na minha visão, essas ferramentas hoje, da forma que elas são apresentadas, elas contribuem para uma melhoria do processo como um todo. Tanto da questão do cliente entender melhor o que é um projeto, como obter, né, aquele projeto, o que ele espera daquilo, como também a gente poder ter resultados melhores, mais precisos e validados pelas ferramentas, tá? A princípio é isso. Eu acho que pensar que a engenharia vai desaparecer é uma pretensão ignorante no processo. A engenharia não vai desaparecer. Agora, que o mercado vai mudar substancialmente, não vou nem dizer que é um futuro, uma futurologia, eu acho que já é uma realidade. Essa questão das tarefas repetitivas, a inteligência artificial já dissolveu 90% das funções que exigem tarefas repetitivas. Vou dar um exemplo, assim, no meu escritório, verificação de e-mails de prazo. Eu não faço mais esse trabalho, né? O sistema verifica sozinho, lê os e-mails, confere, anota no Google Agenda, e aí eu tenho uma outra para conferir se está certo ou está errado. Então, assim, essas tarefas repetitivas, elas não vão desaparecer no futuro, acho que já é uma realidade. E a gente enxergar as profissões mais imediatas que fazem esse tipo de tarefa, eu acho que se a gente tivesse uma planilha aqui para começar a eliminar das profissões que vão desaparecer a curto prazo, eu já começaria por essa. Olha, se você pretende atuar num nicho que exige essa questão de repetição de tarefas, eu já, do ponto de vista, se eu estivesse estudando isso, já olharia um outro foco, né? Hoje a gente tem o BIM, né? O BIM, eu nunca utilizei, inclusive, mas eu sei que é um sistema que você consegue compatibilizar, né? Eu acho que todos os projetos, arquitetônico, elétrico, hidráulico, ali você começa a ver as incompatibilidades que tem nos projetos, estrutural e até mesmo arrumar, né? Aí acabou de sair o BIM e já sai logo em seguida a inteligência artificial. Eu acho que no meu escritório, hoje não mais, mas dependendo da demanda, a gente já contrata, diminui a demanda, a gente manda embora, natural, como qualquer outra empresa. Já cheguei a ter estagiário, 2 estagiários de engenharia civil, 2 de arquitetura, 2 de técnica de edificações, mais os administrativos.
a maior parte deles para poder fazer projeto, orçamento, memorial descritivo. Hoje, se você souber dar o comando, acho que nem se você souber dar o comando, né? Porque você pergunta para a inteligência artificial como que o engenheiro pensaria para poder dar um comando, né? Acho que você não precisa nem saber dar o comando. Mas hoje essas atividades, por exemplo, não sei se substitui hoje por completo, né? Mas pelo menos, de fato, agilizaria. Agora, aquela pessoa que está ali na obra, na frente, sabe? Comandando a equipe, acho que esse vai ser, acho que o primordial. Acho que do nosso segmento, né? Da construção civil. E eu tô vendo, dessa mesa aqui, eu sou um engenheiro mais novo, né? Ainda nasci agora para essa vida, mas eu tô vendo muitos recém-formados, assim, despreparados para o mercado, sabe? Eu acho que, assim como vocês, a gente aprende a ser muito técnico, né? E o Fernando, inclusive, vê muito isso da sua área empresarial, do ponto de vista comercial, e do nosso segmento, as pessoas saem muito técnico. Sai uma pessoa experiente em resolver problema. Pelo menos na parte de teoria. A prática a gente desenrola fácil até, aprende fácil. Agora no comercial, é normal, sempre foi assim. O engenheiro não sabe vender, se perde. Não tô generalizando, mas é muito comum ver isso, né? Você acha que a faculdade poderia ensinar um pouco relação pessoal? Engenheiro, sabe? Saber vender um pouco? Você acha que falta isso? Olha, bom, só para fechar o assunto da IA lá, eu acho que a IA é uma boa ferramenta, mas eu acho que a peça pensante ainda continua sendo os engenheiros aí, ou, né, os outros aqui. Mas sim, eu concordo com o Cezinha nessa questão aí e com o Fernando, né, daquele trabalho repetitivo ali, realmente aquilo ali vai substituir e a galera vai evoluir para isso daí, né. Agora, quanto a essa questão comercial do engenheiro, eu acho que concordo, porque na teoria mesmo, né, dentro de sala de aula, isso é pouco abordado, meu ponto de vista. Porque a parte técnica, né, a parte pesada lá da engenharia, ela é muito extensa, e a carga horária já é alta. E aí, para a gente já cumprir aquilo, né? Aquela carga horária com aquela carga horária mínima, já cumprir aquele conteúdo mínimo, já não é fácil. Então, eu acho que essa questão comercial realmente, no curso, ele não é muito abordado. E aí acaba que depois dele formar ou durante a sua formação, depende do interesse, qual a área ele vai querer seguir, ele vai acabar se especializando ou fazendo algum curso que leve ele para uma outra área aí, mas realmente o pesado mesmo da engenharia ali é a parte técnica mesmo, que é mais cobrado, né? O Jonas até tem umas disciplinas que são mais gerenciais aí, acho que pode falar também melhor sobre isso. A gente tem realmente essa lacuna, né, no ensino da parte de empreendedorismo. Alguns cursos têm, né, disciplina, por exemplo, eu conheço cursos técnicos de edificações que têm a disciplina de empreendedorismo ou algo do tipo, né, então isso é algo bem, bem relevante. Mas mesmo assim é uma disciplina isolada às vezes, né, ali o aluno vai fazer um plano de negócio, vai fazer um protótipo de uma empresa, vai verificar qual que é o período de retorno que ele vai ter, são coisas interessantes para ter, né, mas ainda não é aquela prática, né, de comercial, de apelo comercial, de divulgação, marketing. Então, sim, eu acho que é uma lacuna que a gente tem, talvez devido a essa carga pesada aí nos cursos de engenharia, por exemplo, que a gente tem, né, da área técnica, e que só se amplia, né, se a gente for ver a tecnologia não para, então a gente sempre tem mais conteúdo para inserir nos nossos currículos, então isso acaba dificultando a gente conseguir abranger mais coisas que talvez fossem, sim, atribuições muito, muito importantes, né? Mas eu digo assim, existem perfis também de pessoas, né? Então, dentro de um curso de engenharia, a gente vai ter o perfil mais analítico, o perfil mais acadêmico, a pessoa que tem a característica de empreendedor, tá? A gente tem diversos perfis ali, de professores, pesquisadores,
Eu acho que o importante é a pessoa entender a sua potencialidade e buscar se aprimorar naquilo que é a sua melhor potencialidade. Importante valorizar o empreendedorismo, eu acho que a gente valoriza pouco essa habilidade, às vezes até possíveis empreendedores deixam de empreender porque não tem base para isso, então acha que é uma coisa muito mais complexa do que às vezes é, mas também a gente tem que entender que existem perfis diferentes dentro de um curso, não que o empreendedorismo não seja, né, uma ótima alternativa, mas tem pessoas que têm outras características que também podem ser exploradas dentro do curso. E aí tem essa questão, né? As pessoas que já procuram um curso de engenharia de imediato, assim, a maioria já entende que vai para essa parte mais técnica, né? Já é, assim, se eu chutar aqui um número, vai ser bem chutado mesmo, assim, mas assim, 50% do pessoal que procura engenharia já procura porque acaba tendo mais esse perfil já mais técnico, né? De querer daquela... Mas é exato, né? Quer resolver aquele Isso. problema, é mais Exatamente. prático, é mais um bicho do mato, né? Não quer ter muito... Mas aí que tá. Você vê, se você não sabe, Fernando, eu sou formado em técnica de edificações na engenharia civil, tá? É mesmo, cara? Eu sou, cara. Eu estudo fase, já né? desde sempre, velho. É mesmo? E técnico meio ambiente Não também. tinha chat GPT naquela época? Não tinha, velho. Não tinha, era na raça. Não, mas, e você sabe, eu fiz uma iniciação científica, É. que inclusive o Leandro foi meu orientador, né? Lembra, Eu Daniel? acho que era co-orientador, né? Co-orientador. Você não sabe o que eu estava para criar. Infelizmente não achamos investidor. Se você quiser investir, era uma célula alveolar para placa fotovoltaica. Ó. Se você quiser patentear, eu te empresto esse projeto. O Elon Musk talvez aceite ser teu sócio nisso O aí. professor Samir vai escutar, vai falar, não, quero estar junto. Mas ó, vou falar um pouco da minha ótica mais comercial desse processo do técnico, né, do engenheiro e de sobreviver pós-curso, né? Porque uma coisa é ser absolutamente técnico e a outra coisa é sobreviver pós-curso, seja trabalhando para os outros, que aí é o famoso CLT ou o contratinho, né? Ou vender de forma autônoma o seu produto. Acho que essa parada, essa deficiência, essa lacuna, não é só da engenharia civil, né? Talvez tenha se destacado mais a engenharia civil por causa daquela coisa que virou um meme do engenheiro, que vira Uber e tal, aquela coisa toda. Se destacou muito porque houve uma fase que nós tivemos excesso de cursos de engenharia e tal. Mas isso é um reflexo da base educacional, né? A base educacional do Brasil, acho que quando se trata do assunto específico, ela é muito técnica naquela parada e ela não prepara o cara para vender o produto dele depois. Você prepara o cara para ser um excelente médico, para ser um excelente advogado, para ser um excelente engenheiro, para ser um excelente técnico em edificações. Tá, ele é muito bom em matemática, mas se ele tiver que se apresentar para entregar um currículo, ele já treme na base, né? Eu não sei como é que a academia consegue formatar esse produto para que entenda esse problema, porque é um problema. Eu acho que quantos talentos às vezes a gente não perdeu ao longo da vida aí que pudessem criar os seus negócios, empregar pessoas e tal, porque faltou só um isqueiro, né, cara? Só uma fagulha que eu acho que dá para colocar encaixar em algum momento ali e falar, meu, você precisa aprender a vender. Seja, e aí numa matéria mais rapidinha, né, para ele saber se vender para um patrão. Ô patrão, como é que tá? Tudo bem? Eu sou engenheiro civil, sou formado em tal lugar, esse é meu currículo, essa relação pessoal. Ou fala assim, não, pô, como é que você vai vender o seu produto? Vai trabalhar com o quê? Steel frame, como é que você vende isso? Cativo, cliente e tal. Eu acho que isso é importantíssimo, porque eu acho que a gente está pecando do ponto de vista educacional com os estudantes. Você prepara o cara tecnicamente e daí você joga ele pra rua, só que o mundo aqui fora é complicado, cara. Mas você acha que isso é estrutural? Veio dentro do ensino médio? Desde que vida é vida, do ponto de vista educacional, acho que sim. Isso se repete no advogado, a mesma coisa. Os coitados advogados se formam, caem na rua, não sabem o que fazer, pô. É complicado, porque na academia você só aprende lei, código, não sei o que e tal. Nunca foi ensinado como captar clientes. Pelo contrário, não vai dar problema, não vai... Existe uma limitação estrutural do ponto de vista de venda nas academias de modo geral. Acho que saem todos excelentes técnicos, mas para sobreviver aqui fora é outro jogo. E eu não estou falando da prática de, quando você for na obra, o pedreiro, embora ele não tenha estudo, ele vai te dar um baile, porque a prática não. Eu estou falando de outra coisa, de outra vivência, de que o camarada, ele
chega cru na faculdade, vira um engenheirão top do ponto de vista acadêmico, mas não vai conseguir sobreviver. Existe uma tendência que ele vire Uber. Por quê? Porque o camarada que sabe se vender um pouco melhor, ó, nós somos formados na mesma academia, certo? Tu é melhor que vendas que eu, quem vai arrumar um emprego? Quem sabe vender melhor. É isso. Inclusive, foi um objeto da maioria das nossas contratações dos estagiários. Passaram diversos estagiários, mas aquele que sabia se relacionar melhor, É isso. porque ele atender o balcão, ir lá na prefeitura e consultar um processo, saber voltar com as informações corretas. Eu já tive estagiário passando, eu falei, vai lá e veja tal processo pra mim e traga como que ele tá. Aí voltou, César, o processo tá com o analista. Tá. Não, mas o Tá lá, tá lá. Mas que tá com o analista a gente já viu, tá no sistema, né? Tá no sistema, tá no computador. Mas e aí, como que... O que você pode fazer pra poder melhorar? O que você pode pra poder ajudar? O que tá faltando? Já passou o prazo? Tem alguma outra informação? Ou até mesmo atender o cliente, né? Eu falei, eu sempre deixei a pessoa sempre muito autônoma. Isso eu apanhei muito. O que me deu uma base, que eu ia falar, era o técnico de edificações. O técnico de edificações, não sei se pela instituição que eu fiz, me ajudou muito, me preparou muito. Porque eu tive exatamente essas matérias de empreendedorismo, plano de negócio. Não sabia o que era plano de negócio. E ali você já vê um outro mundo, né? Ô, Cezinha, mas eu também entendo assim, pô, o cara chegou a fazer doutorado, ele fala, pô, esse problema não é meu. E de fato não é. Talvez seja um problema anterior à faculdade. E o camarada que chega na faculdade deveria chegar um pouco mais preparado do ponto de vista de cidadania, de sociedade, de entender o seu papel, de ter uma visão melhor do mundo, de falar assim, não, aqui eu vou entrar e vou sair craque na matemática, o que precisar de cálculo, de estrutura e não sei o que e tal, aí ele é bom. Mas ele já tem uma visão de talvez esse problema seja do ensino médio, né? Essa deficiência, essa vacância, né? Inclusive a questão de educação financeira, né, que acho que já houve, né, falado de, mas instituições fora do país, eles têm educação financeira desde pequeno, desde o ensino médio, tem uma noção melhor de negócios, né, acho que vem inclusive dessa base aí também. Mas a questão da formação e depois dele sair muito cru para o mercado de trabalho, né, que é um pouco disso que a gente está falando, vai muito dessa questão também de como que ele desenvolve no decorrer do curso também, né? Essa questão de conseguir fazer um estágio ou não, depende do tipo de estágio, se ele consegue se desenvolver aquelas atividades ali. Acho que tem uma outra questão também que antigamente, de cada época, né, a gente sabe o que a gente precisa para estar no mercado de trabalho. Muito lá atrás, a gente precisava, todo mundo tem que fazer o curso de informática, não importa qual curso você é formado, se é engenheiro, arquiteto, administrador, você tem que saber o curso de informática. Todo mundo fazia o curso de informática. A gente fazia o Windows 90, eu na minha época, né? Fiz o Windows 95 na época, era criança, tinha 10 anos, fazia Windows... Antes disso, o MS-DOS. Aí depois vai passando, agora todo mundo tem que ter inglês. Se não tiver inglês, não sai no mercado de trabalho. Então, eu acho que no decorrer da vida acadêmica, enquanto você está fazendo o curso, também tem que ter essa preocupação, né? Mesmo estando aqui fazendo esse curso, eu sei que o curso é muito bom, mas o que o mercado está pedindo para quando eu me formar? Se capacitando, né? Além da minha formação acadêmica ali no meu curso superior, além de eu me formar engenheiro, o que o mercado pede? O mercado pede, além de eu ser engenheiro, que eu fale inglês, que hoje eu saiba a ferramenta que eu consigo trabalhar com IA, ou que eu saiba sistema BIM, o Jonas, que é especialista aí na área de BIM aí, começando, pode falar melhor. Por quê? Porque hoje ele vai ter que saber, tem além do curso que ele faz, ele tem essa base aí, esses cursos a mais, né? Esse conhecimento a mais que ele vai ter que saber para sair do mercado de trabalho. Agora, tem uma outra questão também, que a gente sempre escuta essa questão, né? Mas se formou mas está trabalhando de Uber. Na verdade, o trabalhando de Uber é uma
uma forma mais figurativa, que a gente fala que ele não está trabalhando na área. Tem muito né? advogado também que tá trabalhando de Uber, viu? Que eu já vi. Não, eu falo assim, eu falo assim, nem é específico da engenharia, mas né, se forma assim, aí, não, tá trabalhando de Uber porque é o que explodiu no momento, assim, um trabalho informal mais rápido que consegue fazer. Mas o que eu vejo também é que muitos que acabam indo para esse trabalho mais informal, e aí você pergunta, nossa, qual é a sua profissão? Ah, sou engenheiro, sou advogado, tenho uma outra profissão. Às vezes ele, na verdade, não chegou a terminar também, né? Ele acaba aqui no meio da faculdade, não consegue um estágio, acaba pegando um trabalho informal, e aí, sabe, nesse momento da minha vida eu tô precisando mais desse dinheiro, aí vai deixando um pouco para trás. Então existem vários fatores aí. Mas a questão da educação, eu acho que a gente tem sim que se preocupar com isso daí. Mesmo a gente aqui, que somos professores e já formados, é uma preocupação nossa, inclusive quando a gente vai fazer o PPC do curso, né? Quando a gente vai trabalhar no plano do curso. Saber como que é passado as disciplinas, questão de carga horária, como que é montado toda a questão da carga horária, tempo depois para o aluno ter tempo para fazer estágio, isso daí tudo é pensado, é uma preocupação sim que a gente tem, porque a gente tem a preocupação com o egresso, né? A gente acompanha inclusive os alunos de egresso, saber se o mercado está absorvendo aqueles alunos, se é regional, como que está acontecendo o mercado daqueles alunos que a gente está formando. Então é uma preocupação nossa, assim, aliás, Uma delas. Aí eu acho que... É. Pra, vocês sabem, mas para quem talvez esteja assistindo a gente pela primeira vez, hoje, atualmente, eu estou representando a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos de São Sebastião e Ilhabela. Estou no meu 3º ano do mandato e esse é uma das atividades que eu venho empenhado através da associação em trazer essas capacitações para esses profissionais, né, da engenharia, da arquitetura, do técnico. Eu acho que eu tento trazer aquilo que eu não tive na minha formação acadêmica, seja na nível técnico ou superior, na graduação. Então eu trago essas atividades extracurriculares, tento trazer para a realidade e a gente trazer um pouco mais rápido por conta da dinâmica da vida. A gente tem tanta informação no celular, né? A gente fica lá no TikTok. TikTok também, dependendo da forma que você usa, ou é para entretenimento, ou também para uma ferramenta de estudo, né? Então a gente traz isso através da associação para poder complementar para o profissional, né? Como ele se posiciona, como que ele se posiciona com o cliente, frente a alguma instituição pública ou uma autoridade pública, né, com seus colaboradores, né, como que ele vai se posicionar ali na frente para não se parecer, porque a gente na obra coloca o capacete branco. Já consegue identificar. Eu não tenho doutorado, mas já fui chamado de doutor. Eu falei, ô doutor, então você já vê um cara arrogante, né? O cara tá de capacete branco é um cara arrogante, né? Então você tem que quebrar aquele gelo. Às vezes eu deixo de usar o capacete branco pra eu poder tentar me enturmar mais com o colaborador, né? Para que ele possa me ouvir, talvez na tese dele da prática esteja errado por um conceito ali na teoria, né? Então assim, acho que esse somebody love na obra ali, no dia a dia, acho que falta muito. E eu tento trazer isso, né, através da associação, e muitos, inclusive, parceria com o Fernando, que é a Associação Comercial, que leva esse aprendizado, essa experiência para os empresários, né? Mas esse é o perfil do Cezinha. Conheço desde novo, esse é o perfil dele. Ele é desse perfil. Essa questão do perfil, ela é impressionante. Essa facilidade comercial que vocês entendem, de lidar com as pessoas, aproximação, ele tem desde muito novo. E assim, foi falado aí do estágio, né? Eu acho assim que o estágio é uma das fases mais importantes de um curso de graduação de engenharia. É no estágio, muitas vezes, que o aluno, que às vezes o pai ou a mãe, o familiar, não tem ninguém na família que atua naquela área, não vai conseguir transmitir para ele como que é atuar, como que é entrar no mercado de trabalho naquela área, saber as funções que ele tem que cumprir, quais são as relações que ele precisa construir. Então, podcast, né? A pessoa tem que falar uma coisa mais pessoal, que a gente estava falando muito agora de teoria, né? Eu lembro minha primeira oportunidade de estágio na graduação, eu fui até uma obra que ficava longe, ficava uns 5 km assim da cidade, né? Na saída da cidade. Aí tinha um canteiro improvisado lá
ia começar uma obra gigantesca lá. Eu fiquei sabendo que eles iam contratar o estagiário, né? Aí eu cheguei lá, tal, levei o currículo. Fiquei sabendo que vocês vão contratar estagiário, né? Aí o gerente tava falando, não tem nenhuma vaga aberta. Mas não tem problema não. Gostaria só de deixar meu currículo aqui, se vocês estiverem precisando. Aí ele perguntou, mas qual que é a área que você quer fazer estágio? Eu falei para ele assim, qualquer área. Ele falou assim, mas você gosta de todas as áreas? Eu falei assim, eu gosto de várias, mas a que você precisar aqui, eu tô disposto a aprender. Aí uma voz lá do fundo da obra lá desse canteirinho improvisado lá, né, do galpão, falou assim, o nome do gerente, né, alto assim, falou assim, eu acho que a gente tem uma vaga lá no centro. Aí era o escritório de projeto da construtora. Quem que era essa pessoa? Era o dono da construtora. Que aí ele ouviu eu falando que atuaria em qualquer área, né, que teria interesse em aprender. Quantos anos você tinha nessa época? Pô, eu tinha 21, 22 anos, no máximo, 21 anos, eu acredito. No final da graduação, porque a minha faculdade, como a maioria das federais, é pesada, né? Pesada demais os primeiros anos. E a gente deixa fazer estágio lá pro 7º, 8º, né? Aqui em Caraguá e região a gente tem ótimos estágios, né? Até eles conseguem fazer o estágio um pouco mais cedo, que é muito bom para o aluno. Já vai entrando em contato com o mercado de trabalho antes. Mas a minha faculdade era pesadíssima, então... Quando o federal lá, é mais pesado, a grade, acho que tem só 6 anos, não são? São 5 anos, mas período integral e integral mesmo, assim, tarde e noite, às vezes aula à noite, né? Geralmente manhã e tarde e às vezes uma optativa à noite. Então a gente não tinha muita flexibilidade para fazer estágio antes disso. Mas foi uma experiência assim que eu falei, é assim que funciona então. Para onde o estágio te jogaram onde lá? Qual setor? Me colocaram no projeto, para fazer projetos. Então fazia projeto arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, fazia todo tipo de projeto. Aí depois que começou a obra efetivamente, eram 824 unidades, Minha Casa Minha Vida, então era uma chácara de casas, né? A gente andava o dia inteiro lá e se perdia lá de tanta casa que tinha construindo. E aí eu fui para a obra para fazer projeto as-built. Aí eu tinha que conversar com o marceneiro, com o armador. Por quê? Qual que é o problema que vocês estão tendo aí? O que está errado nessa planta aqui que a gente fez, nesse projeto estrutural? O que precisa melhorar? Aí a gente levava para o nosso escritório e corrigia o projeto lá para eles. Aí eles falavam, agora sim, agora ficou bom. Aí a gente ia fazendo esse processo, revisando, por exemplo, perda de materiais, materiais inadequados, substituição de materiais de um que não está funcionando para outro que está funcionando melhor, melhoria de processo, por exemplo, questão de a gente tinha lá proteção nas janelas, né? E aí, às vezes, a gente precisava fazer um reparo, uma pintura, algo do tipo, e manchava a janela. Então, a época de tirar a proteção da janela, a gente modificou coisas pontuais, na cobertura, um reforço para colocar lá, por exemplo, placas fotovoltaicas na cobertura. Tudo isso a gente aprendia no estágio, na prática, né? Então, assim, eu tive a experiência de me apresentar, a experiência de atuar em diferentes áreas dentro ali, e ali foi o início de tudo, né? Onde eu pude experimentar a engenharia como ela realmente que é o quê? Resolver problema. Antes disso, eu já tinha experiência de obra, né? Meu pai é construtor, mestre de obra há muitos anos. Eu nem lembro a primeira vez que eu fui numa obra de tão novo que eu era. Então, vida inteira acompanhando meu pai executar a obra. E aí, mas eu tinha o quê? Conhecimento de obra. Mas não tinha esse conhecimento do networking, da apresentação pessoal, da disponibilidade, né? Então isso é muito importante, né? Tem a questão do perfil, como eu falei, né? O Fernando concordou aqui, mas a gente pode explorar potencialidades dentro de cada perfil. Um acadêmico vai ter que apresentar o trabalho acadêmico, né? Uma pessoa que vai trabalhar com pesquisa, ele vai ter que apresentar o relatório da pesquisa dele, os achados, as descobertas. Então, essas habilidades realmente são importantes, né? E seria legal, sim, se a gente pudesse explorar elas melhor na graduação. Eu não sei, sabe, Jonas? Na engenharia, eu não sei no direito como é. Acho que os primeiros anos tem muita exata. Física, 1, 2, 3, cálculo 1, 2, 3, pelo menos na que eu fiz, tem umas que tem mais, outras que tem menos. Aí dizem, olha, aquilo ali você não vai usar. Eu realmente nunca usei. Pode ser que, acho que na mecânica, em alguma outra área, não sei, espacial, aeronave, eu use. Dizem que é para desenvolver o raciocínio lógico. É verdade isso? Será que não bastasse 1 ano de raciocínio lógico? Porque eu acho que, inclusive, é o que faz muitos desistirem. Não sei se isso é bom, não sabe? Se é ruim.
Porque talvez, sabe, será que tem É a necessidade? peneira, né? É, a peneira. Eu falei, pô, inicia 60. Na minha turma, acho que se formaram, acho que uns 15 ou menos disso, sabe? Na minha turma de direito começaram 90. 90. Se formaram quantos? Uns 12. Eu não sei se realmente é necessário E esses aí, 2 ó, anos. Depois tem um exame ainda. Depois tem o exame. Mas vou falar do ponto de vista do direito. Eu acho a gente só descobre que é necessário depois. Que senão você fica com um vazio. Eu acho que é o que diferencia o técnico em edificações para o engenheiro. É essa bagagem acadêmica, estrutural, né? Esse processo do cara. Não, fala assim, eu tenho conhecimento desde a origem. Você pensa no que não, mas você usa, cara. Tá lá na base do teu processo. Você usa essa questão estrutural, né? Mas cara? a questão também dessas disciplinas que são mais pesadas nos primeiros anos de engenharia, quem segue, por exemplo, para projeto estrutural, esse é o cara que vai falar, não, eu lembro que eu uso desde o começo todas as físicas, todos os cálculos. Então, depende também depois de qual área você segue depois de formado, né? Porque se você acaba indo mais para administração de obras, você vai usar uma parte do curso, né? Parte de gerenciamento, aí entra a parte, aquela do network, aquela de ter o tato, né, com as pessoas, de entender aquela aproximação. Mas tem o pessoal que trabalha no trecho, aí trabalha com estradas. Aí ele vai usar toda uma parte de geometria, toda uma parte também mais estrutural ali do início, mas também vai estar, ele está na obra, né, na frente, em contato com engenheiros, diretores, os proprietários e também em contato com a mão de obra. Então ele tem que ter esses dois. Aí tem o engenheiro, tem vários, mas tem ali o de cálculo estrutural. Aquele ali é ele sozinho, ali planejando e fazendo todos os cálculos. Esse cara, ele Eu chamo de japonês, ali é o japonês, né? então, O óculos de grau no limite, é o CDF, é o mais inteligente da. mas tem o software que faz o cálculo estrutural, mas se ele não tiver a base, ele nem inicia o software. É isso aí. Então, assim, depois que se forma, ainda tem muita área para seguir. A engenharia civil, eu acho que, inclusive, é uma das que tem um dos maiores leques aí, acho que depois que a gente se forma. Exatamente. Né? É muita área, né? Você vai para a área de transporte, aí você vai se especializar. Eu conheço o gerente de banco, engenheiro civil. Mas teve uma época, eu acho que próximo de 2010, inclusive que explodiu essa questão aí, né, dos bancos contratarem muitos gerentes que eram engenheiros, porque eram o que eles julgavam os melhores resolvedores de problemas. Exatamente isso. Então acho que teve essa questão. Eu confesso, o que motivou, sabe, procurar a engenharia, no caso engenharia civil, né? Gosto de matemática, mas nem tanto como eu imaginei que seria. Gosto de fazer conta. Não precisava muito. Assim, eu gosto mais do que ler, por exemplo, um vadimeco. Eu falei, não, né? E eu sempre ouvia falar, gerente, palavra gerente. Qual que é o gerente de uma empresa? Das grandes empresas, recebe 20, 30, 40 mil. Eu falei, não, eu vou ser gerente. Eu falei, eu vou mirar lá, vou me formar, tudo bem, existe um degrau, mas eu vou ser gerente. Mas acontece que são quantos gerentes? Meia dúzia, cara. Meia dúzia. Então, assim, o que me chamou a atenção realmente foi a capacidade salarial que um engenheiro pode receber. Falei, olha, deixa, eu vou ser meu próprio gerente. Eu falei, como que é? Eu abri minha empresa, então eu vou ser meu próprio gerente, vou tentar alcançar esse número aí. Tô tentando até hoje, né? Tá difícil. Até acho que no ano retrasado, eu lembro que eu vi uma reportagem falando, eu não lembro qual que era a revista, se era Exame, alguma coisa assim, falando, 48% dos grandes CEOs no Brasil são engenheiros. Nossa, então agora eu vou fazer engenharia, que eu vou ser CEO de uma grande empresa. Você olha lá o salário de um CEO, né? 500, 600, você fala, nossa, você é engenheiro. Não, mas é o que você falou, né? Mas quantos são? 48% de quantos? 48% de 20. 20, né? 20 mesmo. Então, aí é difícil, né? Ô, Leandro, deixa eu só interromper você, Jonas, perdão. Só pra gente não perder a pauta do estágio, vou voltar nela com o Leandro, né? Pô, eu falei, e o teu estágio, mano, como é que foi? Olha, eu tive... essa questão que vocês falaram aí, dessa dificuldade de ir no mercado de trabalho e estar cru, né? Nossa, você não sabe nada do comercial. Acho que a minha experiência no meu primeiro estágio foi isso. Eu comecei meu primeiro estágio, eu estava no 3º ano de faculdade.
E aí era um estágio, a gente prestava serviço para a empresa que era do sistema de água e esgoto da cidade de Campinas, e aí a gente fazia vistoria nas casas, era um trabalho que era uma empreita, né? Você tinha X casas de uma das bacias lá da cidade para fazer o levantamento e ver essa questão de ligação de água, esgoto, toda a parte de instalação residencial. Então a gente passava de casa em casa. E aí eu lembro que eu tinha 19 anos, acho, na época, e aí tinha mais um estagiário que acho que tinha minha idade também, e tinha um estagiário que acho que ele fazia técnico, acho que ele tinha 18 anos. Então era assim, era três muito jovens, né? Bem meninos assim. E tinha dois caras que eram mais velhos. Eles já eram formados, eles já tinham, acho que já eram formados em técnico, um deles fazia engenharia, mas eles já eram mais velhos. Eu lembro que eles falavam pra gente assim: não, gente, como que vocês. Nossa, olha como que vocês estão querendo ir trabalhar, não sei o quê. Não, olha a barba. Vocês não fizeram a barba. Então eles davam uns toques assim pra gente: ó, vocês têm que ter uma postura assim, assado. Por quê? Porque era o primeiro. teu chefe. Não, ele era junto com a gente. Esse o outro estagiário, só que ele já tinha uma formação anterior e tal. Né? O meu chefe, ele era bem tranquilo pra isso daí. Quando a gente trabalhava na Rússia, ele falava: não precisa se importar. Mas esse cara, ele sempre falava: olha, vocês... Estagiário sênior. O estagiário sênior, exatamente. O chefe dos estagiários. Era como se fosse isso. E ele ia dando essas dicas: olha, você vai... E aí, esse cara também era o que dava dica pra gente, porque a gente tinha que abordar as pessoas, a gente tinha que convencer as pessoas que a gente tinha que entrar na casa da pessoa. Então, assim, não era um trabalho tão fácil, assim, né? A gente tinha uma carta oficial da empresa, mandava para a pessoa entender que a gente precisava entrar na casa. Mas depende de como você chega, a sua postura, como que a pessoa vai deixar você entrar na casa dela, né? E aí eu lembro que nesse estágio eu já comecei a aprender essa questão, né, da postura, porque mesmo jovem, né, você tem que ter um modo de falar, passar confiança. Então eu lembro que no início foi meio complicado, assim, porque isso a gente não aprende mesmo na faculdade, mas o estágio era bom para isso daí. Aí depois quando eu acabei esse serviço, eu fui para uma construtora, e aí nessa construtora tem a questão do perfil. Eu iniciei nessa construtora no departamento de orçamentos, e o departamento de orçamentos ele era uma construtora de casas de alto padrão, e aí no departamento de orçamentos, a gente ficava ali, projeto, orçamento, e não tinha uma relação, não tinha contato com o pessoal da obra. Não tomava banho de sol. Isso, você não tinha muito contato com o cliente, uma reunião ou outra para decidir alguns detalhes, então você ficava muito ali no computador mesmo, na sala fechada, você fazendo e entrando em contato com algumas pessoas. Aí eu lembro que eu fiquei 2-3 meses ali, falei: não, isso daqui, nossa, não é para mim. Aí conversei com o meu chefe, falei: olha, não me adaptei, eu não sei, não consigo, tinha alguma coisa que me travava ali. Daí ele falou: não, mas eu não quero que você saia, vou colocar você então para acompanhar o pessoal da obra, os engenheiros da obra. Aí eu comecei a acompanhar os engenheiros da obra, e deu uns 4-5 meses, ele me deu uma obra que já estava finalizando, aí comecei a tocar essa obra ali como estagiário, né, ele como supervisor, e aí nesse momento eu tinha contato com o cliente final. Então, daí já, né, tinha que ter uma postura diferente. Aí tinha contato com o pessoal da obra, né, que era a mão de obra. E aí você tem que ter uma outra postura, porque ainda mais quando você chega numa obra que você é muito jovem, o pessoal já tem dificuldade. Uma que te acha arrogante, outra que você é muito novo, e muito novo arrogante. Daí era muita coisa. É o kit completo, né? É o kit completo. E aí você tem que ter todo um jogo de cintura. E aí muito novo, arrogante, sem de fato saber muita coisa, exatamente. Né? E aí isso que... Sem conhecimento, eu sempre fiz. Quem é você, né? Isso, mas aí que você tem que ter esse jogo de cintura, porque realmente a gente é uma... E peão é um bicho ligeiro, né? O peão vai chegar pro estagiário e falar o seguinte: ô, rapaz, pega pra mim 1 quilo de pó de esmeril lá no... tem as pegadinhas. Pega pra mim 1 quilo de pó de esmeril. Se você cai numa dessas, você perdeu toda a credibilidade que você já nem tinha. Você está tentando construir, exatamente. Então é todo um jogo de cintura para você conseguir uma relação. Ali, definitivamente obra não é para qualquer um, né, cara? Obra Aí você pisar na obra, realmente tem que ter isso daí. Mas aí você vai aprendendo. E esse meu chefe, ele era um cara que
que era muito bom nisso e eu fui aproveitando, aprender, mas daí eu percebi que era mais esse meu perfil. Viu, Leandro? Você falou várias vezes uma palavra aí que me chama a atenção de estagiário, e a gente cobra bastante dos nossos, é que você falou postura e tal, postura, você vai aprendendo a chegar nos lugares e tal. Sabe o que eu acho impressionante? É que se qualquer um aqui da mesa tiver o título de estagiário, já coloca um piano na nossa cabeça. Ainda que você tenha a sua experiência de vida, ainda que eu tenha uma experiência de vida e tal, o título estagiário pesa nas costas de qualquer um. E você chega num balcão como estagiário. É o que eu falo, pessoal, peraí, pô. Você é estagiário de marketing, você é estagiário de administração, você é estagiário de direito, de engenharia. Na vida, não. Na vida você tem a sua bagagem. Na vida você... Não, peraí, pô. Se fizer alguma pergunta técnica de engenharia para você, aí fala, vou dar uma consultada. Mas de relação humana, de tato e de postura, de como chegar num balcão, de como pedir, como... Peraí, não, pô. Então, assim, seja estagiário na técnica, na engenharia, na burocracia dos cálculos, de uma execução de obra, mas da relação humana a gente não pode se permitir ser estagiário. Isso que eu cobro sempre esse negócio. Porque você já tem uma experiência de vida. Teoricamente, você já tinha que chegar com essa... Já tinha que ter ali Sim. o mínimo da... Mas o título estagiário pesa, né, cara? Colocar na gente, você é estagiário, você já... Tem isso daí também. Na engenharia, eu já fui... Eu não fui... Meu primeiro título foi aprendiz de engenharia, não menor aprendiz de engenharia. E não era estagiário. Parecia... E tinha um estagiário. Eu falei, qual que é a diferença, né? Parece que eu sou o chefe do estagiário, né? Mas realmente, aí você vê os comportamentos. Mas acho que na engenharia, eu já ouvi isso de muitos professores que, ao longo desses cursos técnicos que eu fiz, falei, ainda que você não saiba, não pegue o serviço, fale alguma coisa. Falei, mas caramba, como que eu vou falar se eu não sei? Como que eu vou pegar um serviço? Você tem que saber, você tem que se virar. Sabe? Então, assim, e aí eu vejo que, comparando talvez as classes, sabe? Eu tive muito contato com todas as classes. E acho que o estagiário de engenharia, comparado com as outras, arquitetura, técnica de edificações, não generalizando, mas a maioria, acho que da engenharia, ela ainda sai um pouco mais preparada. Acho que por esse desafio, sabe? Eu sou engenheiro civil, ainda que no primeiro semestre, você vê algumas pessoas ainda... Você sabe fazer o cálculo? Eu falei, sei, você faço, mas não sabe nada. Mas, sabe, ele sai instigado para poder resolver, pelo menos isso. O outro falou, não sei, e fica parado. Até você ensinar. A maioria, acho que dos engenheiros, eles, não sei, alguma coisa traz dentro do curso, sabe? Esse profissional aí, com a inteligência artificial, tá na roça. Esse da demanda ociosa, traz para mim, me ajuda, me encaminha, me ensina, não sei o quê. Esse aí, cara, isso aí... Jonas ia falar alguma coisa aqui? Eu ia comentar sobre o que você perguntou lá se era necessário uma base tão pesada na engenharia, né? Primeiro que o seu pensamento é um pensamento recorrente, várias pessoas pensam assim, e às vezes a gente tem que refletir mesmo sobre essa questão, se realmente precisa de uma base tão pesada, né? Todos esses questionamentos, eles são muito relevantes, né? Isso faz com que a gente pense, o que a gente espera dos cursos hoje, das instituições que estão formando essas pessoas. É assim que a gente constrói, né, um projeto pedagógico do curso, por exemplo, né? Entendendo a demanda da região, o perfil que se espera de profissionais, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber a origem de qualquer coisa que você for me falar. Então, você for me falar assim, esse forrinho aqui é de uma madeira X, eu vou querer saber quais são as propriedades dessa madeira, qual que é o modo de elasticidade, qual que é a resistência, a tração, a compressão, flexão, cisalhamento. Eu sou essa pessoa. O curso, então, ele serve para quê? Para preparar profissionais para diversas atividades. Não só quem vai para a obra, não só para quem vai fazer orçamento, não só para quem for fazer estruturas, não só para quem for fazer pesquisa. Então, ele precisa abranger uma grande quantidade de conhecimentos que permitam esse aluno, no futuro, angariar qualquer tipo de atribuição. Tá? Então, acho que a gente parte muito disso daí, de preparar o aluno, ter uma base sólida para ele poder alçar novos voos no futuro. É um sistema um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, em vários países da Europa. Eles têm um modelo muito, muito diferente do nosso. Então, por exemplo, você vai fazer engenharia civil lá, às vezes você vai fazer 3 anos, 4 anos no máximo. E depois você vai fazer um master, que a gente acha que é um mestrado, mas não é bem um mestrado, é como se fosse uma especialização.
Então você vai trabalhar só com edificações, você vai trabalhar só com estradas, só com geotecnia, ou você vai trabalhar com ferrovias. Então é um modelo bem diferente do nosso. Isso faz com que os engenheiros lá de fora, eles tenham atribuições específicas. E talvez essa base lá não precisa ser tão abrangente, porque o profissional vai fazer uma base mínima para que depois ele se capacite numa disciplina específica. Isso mal comparando seria o nosso técnico em edificações, por exemplo? Um pouco diferente. O técnico em edificações ele é voltado mais à prática. Tá? Ele é um profissional muito voltado à prática, à rotina do dia a dia, ou de ensaio de laboratório, ou de controle de obras, ou de rodovias. A gente tem formações práticas. Lá são formações de nível superior, mas não são tão abrangentes. Então, eu não consigo lá, a não ser que eu faça master em várias áreas, ser um profissional que tem atribuição em edificações, ferrovias e aeroportos, como, por exemplo, eu, César, qualquer profissional de engenharia civil tem hoje. A gente tem essas atribuições. Você não acha que seria, tudo, né? Exatamente. Seria uma evolução natural? A gente não perde tempo querendo ensinar muito para um cara. Por que eu vou ensinar ferrovia para um cara? Por exemplo, o César estudou ferrovia. Ele mora numa região que nunca vai ter ferrovia, ele não vai se mudar para onde tem ferrovia, não pretende trabalhar com ferrovia, o país não investe em ferrovia. Não é, de certa maneira, uma perda de tempo? Quem segue esse modelo por região, eu acho que é muito a ETEC, né? Centro Paula Souza, normalmente, dentro das regiões, eles ofertam o que está deficiente, né? Mais ou menos, se aqui tem alguma instituição de ensino do curso de engenharia, focar mais do que a região necessita. É que a ETEC é a FATEC, né? É isso que você... Isso, a FATEC. É que lá é a Faculdade de Tecnologia. Aí o curso de tecnologia, ele tem essa formação mais específica. Eu fiz tecnologia, a minha formação do curso superior é tecnólogo, e eu fiz o curso na Unicamp. E lá a gente fazia os 2 primeiros anos, que era é que lá chama de núcleo comum, né? Uhum. Inclusive para as engenharias também tem o núcleo comum. E aí depois que você termina o núcleo comum, no curso de tecnologia, a gente escolhia já uma especificação. Então a gente escolhia ou edificações, e na minha época tinha edificações, ou obras de solos e pavimentação. Então no tecnólogo a gente tinha essa opção de escolher algo mais específico. Isso. Na engenharia, não, a engenharia, mas isso, a engenharia no Brasil é o que a gente chama de formação plena. Então, a engenharia no Brasil, você tem toda aquela base, que é o núcleo comum, aí as especificações são civil, mecânica, elétrica, mais ou menos dessa forma, né? Tô falando de uma forma mais geral. Mas se você for nas grandes universidades, as disciplinas de núcleo comum, a maioria desses cursos eles fazem juntos, cursam juntos. Tanto é que tem um campus ali que, né, que são as salas de núcleo comum, física, matemática e tal. Depois cada um vai para a sua especialidade. Mas aí você já quando você vai entrar nessas universidades, você já escolhe esse curso antes de você chegar nesses 3 anos. O que acontece, como o Jonas comentou, é que na Europa você faz lá esse núcleo comum que é 3, 4 anos pesado mesmo, faz toda essa parte mais pesada, que é do núcleo comum, e depois você segmenta para algo mais específico. Só que o nosso ele vê ferrovias, mas ele não vai ser um especialista em ferrovias. Ele pode trabalhar com ferrovias, mas normalmente o engenheiro civil aqui no Brasil, quando ele vai trabalhar com ferrovias, ele ainda se especializa. Quando ele vai trabalhar com cálculo estrutural, ele ainda se especializa. Assim, a construção civil, ela é uma parte muito relevante dentro do PIB, né? Uhum. Inclusive, na pandemia, é uma das áreas que não parou. Né, que estavam lá como essenciais. Eu mesmo estava trabalhando na época, não parei. Não parou. Então, assim, você acha que Europa, né? Você estava falando. Eu nunca tive a honra ainda de visitar a Europa, mas pelo que eu vejo daqui, de infraestrutura, acho que tá anos-luz na frente comparado em alguns países, na frente do Brasil, né? Você acha que se a gente pegasse como exemplo o que a Europa aplica, eu não sei na América também como que funciona, né, nos Estados Unidos, aplicasse no Brasil, você acha que melhoraria a infraestrutura de determinadas regiões do Brasil como um todo, de infraestrutura, aeroportos, portos, saneamento básico, essas coisas, você acha que a gente teria uma infraestrutura melhor no Brasil? A gente tem alguns déficits muito grandes, né? De saneamento, por exemplo, aqui no litoral norte a gente tem
municípios que têm cerca de 60% das cidades que são atendidas, né? Com esgoto, por exemplo. Então, a gente ainda tem muito a evoluir nessas áreas. É claro que a gente pode se espelhar, né, no modelo europeu, por exemplo, de infraestrutura, de rodovias, de túneis, de ferrovias, né, que a gente ainda tem pouco aqui sendo ampliado, né? Mas eu acho que a gente tem que também levar em conta as questões que são limitantes, né? Questões orçamentárias, né? Eu acho que a gente precisa evoluir bastante ainda nessa parte de infraestrutura, mas eu não sei exatamente se a gente consegue copiar o que tem lá. A gente teria que avaliar com mais detalhes, assim. Eu, para ser sincero, não sei se eu tenho a capacidade de avaliar isso de forma tão abrangente assim. Mas claro que a gente poderia se espelhar nas melhores práticas de lá para ampliar a nossa infraestrutura, sim, com certeza. O Brasil é um país continental e tem problemas de país continental, né? Tudo que se pensa no Brasil é 10 vezes maior do que, Exato, 100 vezes maior do que a França, do que a Alemanha, né? Então, mas o fato é que a gente perdeu muito tempo. Eu tive no interior de Minas esses dias aqui no sul, numa cidade chamada Ibitipoca, e num distrito chamado Ibitipoca, a cidade chama Lima Duarte. E um dos passeios que eu fiz lá de carro é numa estrada de terra onde seria uma ferrovia. Você vê toda a estrada aberta, você vê os morros rompidos, você vê a promessa de futuro que seria na região, mas a ferrovia nunca chegou. Então, quanto tempo se perdeu, quantos homens não foram investidos aí naquele lugar, assim, milhares de pessoas trabalharam e tal, romperam os morros, romperam as estradas, organizaram tudo, e a ferrovia nunca chegou. A gente perdeu sem... o que a gente tem aqui, por exemplo, na Serra do Mar é um clássico disso, a tal da Estrada do Sol. Nós temos os pontilhões abandonados aqui no meio da Serra do Mar. Pontes que ligam nada a lugar nenhum, não é? Quanto tempo a gente não viu? Só para fazer aqueles pontilhões que estão perdidos no alto da Serra do Mar, quanto tempo não foi? Quanta grana, quantos homens e tal? Eu acho que a gente perdeu muito tempo e perde muito tempo. Tá bom que tem um fator político normalmente por trás disso, mas eu acho que talvez se tivesse uma segmentação ou alguma coisa mais preparada no ensino, seja na graduação, seja no ensino médio direto, né? Que acho que é estrutural. Eu acho que essas questões políticas não interfeririam tanto, a gente não perderia tanto tempo. Eu acho que a cidade, no litoral, por exemplo, aqui, eu acho que esses déficits de saneamento básico, por exemplo, a gente já tinha sanado há muito tempo. Como que a gente não tem saneamento básico, né? O problema é que essa questão não está no ensino, ela está num problema anterior, que é cidadania. O Brasil não tem projetos de Estado a longo prazo, pensando, olhando para frente 20, 30, 40, 50 anos. Como os chineses fazem, por exemplo. Se a gente tivesse, aqueles pontilhões não estariam abandonados. Ou a suposta ferrovia que ia acontecer lá perto de Ibitipoca não teria sido abandonada. Ela teria sido terminada ainda que o governo que assumiu o anterior fosse de uma política contrária. Ela teria acontecido porque o anterior teria pensado não num ponto de vista político, um programa político, mas sim programas de Estado. Acho que o que falta para o Brasil são projetos de Estado a longo prazo, independente da cor da camisa. Acho que esse é o lance. Eu acho também a gente tem que avaliar a qualidade dos projetos que são feitos aí na construção civil como um todo, né? Não só na área de edificações, como infraestrutura. E aí a gente citou o BIM aqui, né? O César falou, né, que conhece pouco ainda, mas eu acho que o BIM é uma tecnologia que a gente precisava explorar muito melhor ainda no Brasil, né? Aí falando uma coisa que realmente é algo que a gente convive todos os dias, né? Quando a gente tem projetos, por exemplo, que são muito incipientes, né, projetos que não têm tanto detalhamento, ou o orçamento às vezes não abrange todos os elementos que precisam ser feitos para a execução daquela obra, a gente acaba também tendo um prejuízo na execução dessa obra, tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque obras ocorrem ou não, porque aí já é outra discussão. Mas falando especificamente da qualidade dos projetos, quando a gente trabalha com a modelagem, né, BIM, que é uma metodologia, né, a gente tem ali a previsão de todos os elementos da construção de forma não só tridimensional, né, porque às vezes a gente fala assim, é uma modelagem tridimensional, a gente fica imaginando que é uma maquete 3D, e o BIM não é isso, tá? O BIM, ele é muito mais do que isso. O BIM, ele envolve atribuição de materiais, você pode atribuir ali custo,
você pode atribuir ali o tempo de execução. Se você quiser propriedades do material, você pode também atribuir. Manutenção depois, por exemplo. Manutenção, segurança, sustentabilidade. Todas essas são as dimensões do BIM, além das que a gente conhece como as tridimensionais, né? Você acha que se implantasse esse sistema nas instituições, não sei se existe já implantado nas prefeituras, no estado, você acha que teriam, inclusive, menos aditivos? Porque sairiam projetos mais, digamos, exatos, assim. Com certeza. Essa é uma resposta simples a gente ter. Quando a gente fala de manutenção, por exemplo, eu vou tentar só provocar para o professor ilustrar bem. Vou fazer esse prédio aqui. Ao longo dos próximos 20 anos, o quanto de manutenção ele vai demandar, por exemplo, de pintura do forro que é de madeira, de troca de lâmpadas, de troca de fiação. Tudo isso, Perfeito, o BIM isso tem mesmo. essa capacidade de O BIM aprofundar. tem essa capacidade. Por quê? O César perguntou de aditivos, né, de obras. Toda obra a gente tem uma certa imprevisibilidade. Até o orçamento não é uma estimativa precisa, exata do custo da obra. Como o nome diz, é uma estimativa. Ou seja, estimativa pressupõe que você vai buscar chegar o mais perto possível, mas não exatamente no valor. Então existem margens aí, né? Alguns usam 5% de oscilação de preços, outros usam 10%, mas existe uma margem aceitável da variação de preço. Claro, quando a gente tem uma reforma, por exemplo, né, isso a própria lei permite, né, variações maiores de preço, tá? Mas o BIM, ele permite que a gente tenha não só, né, o espaço ali, o ambiente, as paredes, a cobertura, mas ele permite também a gente gerar quantitativos automatizados a partir de todos os elementos que foram modelados. Então, por exemplo, se eu modelo uma viga baldrame lá no BIM, eu não só estou desenhando a viga baldrame tridimensional, eu estou modelando um elemento que faz parte de uma família, que essa família pode ser uma família de concreto armado, eu posso inserir armaduras e automaticamente ele me permite extrair os quantitativos que foram modelados. Isso faz com que a gente tenha a quantidade exata entre o que é planejado e o que vai ser executado, certo? Previsão, claro, não é exato na questão de o que vai ser na prática, mas é a correspondência exata entre o que foi modelado e o que é obtido dos quantitativos, tá? Então vamos imaginar que eu modelei uma casa inteira, um sobrado. Ao final dessa modelagem, o que o BIM vai trazer para mim? Se eu colocar lá o prazo de execução, se eu colocar lá o custo de cada material que foi implementado lá, eu consigo saber exatamente qual é o custo de todos aqueles elementos modelados e o prazo de execução. Eu consigo, inclusive, fazer simulações nas quais eu utilizo um software complementar, que eu tenho lá minha baldrame sendo executada, o cronograma vai rolando a barrinha e eu vou vendo minha casa simultaneamente sendo construída. Então, por exemplo, se eu quiser saber lá no terceiro mês qual é a previsão física da minha obra, aí vai estar lá, ó, as paredes levantadas. Se plugar isso aí no Cloud AI, a casa fica pronta, né? Quando você sair no quintal, a casa tá pronta, né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue ter uma previsão muito melhor, tá? Então, já existem, né, legislações abordando o BIM para implementação maior, né? A gente vê projetos já de várias universidades implantando o BIM. Então, eu acho que isso sim vai contribuir muito para essa questão da precisão de obras, sustentabilidade da obra. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só ambiental, que é muito importante, mas a sustentabilidade econômica também daquele empreendimento, previsibilidade, né, a reserva de orçamento para aquele tipo de obra, transparência, porque a população vai ver olha, é essa ponte aqui que vai ser executada, naquele espaço ali. Dessa forma, Exatamente. essa quantidade de material. Que vai demandar, ao longo dos próximos 10 anos, X milhões de reais de manutenção, de pintura, de... Exatamente. É porque, inclusive, o BIM ajuda muito na questão da... Na verdade, o objetivo nesse caso, da engenharia civil é chegar a uma precisão melhor, né? Chegar o mais próximo do real. Porque antes disso, a gente faz os cálculos, faz as previsões, mas tem muitos fatores que influenciam, inclusive um deles que influencia bastante, que não sei se é de maneira correta falar que é o BIM, mas tem um software, né, que faz a compatibilidade dos projetos, que acho que é o que reduz bastante essa questão da imprevisibilidade, né? Porque você coloca todos os projetos e você vai identificar realmente, olha, aqui não, de uma maneira simples, né? A parte de tubulação para ser compatível com a parte estrutural.
quando você coloca lá no software, ele vai te dar essas incompatibilidades. Não tem como passar uma tubulação aqui, porque tem algo estrutural, você não pode cortar, você não pode rasgar. Tem uma viga aqui, não dá para passar fiação, então isso aqui já está errado, corrige. E a questão da manutenção é porque você detalha mais a questão dos materiais empregados, né? Então você sabe a vida útil de uma pintura, a vida útil da questão de elétrica, hidráulica, parte de estética. Então você tem, como você especifica o material, você sabe. E essa questão também da manutenção acontece... o que acontece que também fica caro é que ninguém faz a manutenção preventiva, né? Na construção civil, onde a gente mais vê não sei se pode falar um desleixo, mas não tem essa preocupação, né? Porque se descascar a pintura, não vai cair. Só que se descascar a pintura, se der infiltração no reboco, se der uma trinca chegar na armação... Essa manutenção, ela não é cultura do brasileiro, né? Tá sempre pintando, tá sempre organizado, tá sempre limpo. Padrão Disney, digamos assim, né? Mas eu acho que isso não é nem culpa da gente enquanto povo, né? A gente... tem uma dificuldade de finalizar as coisas também por questões financeiras, materiais mesmo. Se a pessoa for esperar ter a casa pronta 100%, às vezes ela nunca vai ter casa. Sim, grana. Então a gente vê uma incompletude, talvez por falta de recursos também, né? Não só das famílias, de empreendimentos, né? Então eu acho que não sei se é uma escolha que as pessoas fazem voluntariamente, né? Que eu quero deixar a minha casa mal cuidada. Sim, sem dúvida. Eu acho. Embora exista, por exemplo, construções que a gente percebe, se tivesse tido a intervenção, né? Condomínios, construções maiores. Se fosse preventivo, exato, não chegava aqui. Não, eu confesso que quando eu falei que não é da cultura do brasileiro, eu não levei nem em conta o problema social, que o problema social do Brasil habitacional, por exemplo, é uma lesão... Mas é assim, eu moro em apartamento, né? É um prédio, 12 andares. Para você fazer uma pintura externa de um prédio desse, tem 70 apartamentos, você gasta em torno entre 180 e 220 mil. Para pintura preventiva. Nem é a primeira pintura. E aí, às vezes, o condomínio não se entende, não organiza um caixa, ninguém quer ratear e não sei o quê. Quando chegar a bucha para resolver num problema maior, aí não é mais 200 mil. Se você deixar isso se estender, né? Mas é caro preventivo. Mas se você deixar isso se estender, a hora que você tiver um problema maior, além desses 200, é mais... O problema é o seguinte, quem mora em casa, vou dizer assim, um classe média que mora em casa, ele sabe que de tanto em tanto tempo tem que passar uma tinta na parede. Quem mora em prédio, sabe que tem que passar a tinta na parede, mas não quer entrar no rateio, né? E aí o prédio, você olha assim, nitidamente você vê ele definhando, porque é incrível como a construção definha, né? Sim, você olha e você vê ela, o tempo vai comendo ela. E você quer ver a construção acabar, não tem ninguém morando dentro dela. Isso, exato. Impressionante. O que tem de prédios abandonados aí. Impressionante. Você tava falando de orçamentos, previsibilidade, né? Eu trabalhei por muito tempo numa instituição pública, numa prefeitura, e ali eu fiquei boa parte do tempo fazendo orçamentos. Então, fazer o as-built para poder fazer a reforma, se não fazer o projeto. Muitos dos projetos, seja de construção, ou vinha do executivo, ou por uma necessidade do município, do Ministério Público, para poder cumprir e tal. Então, o que a gente faz? Normalmente, isso eu acho uma prática de quase todas as prefeituras. Faz o projeto arquitetônico. E a gente faz a estimativa em cima dos 2D. Né, em cima do orçamento, das tabelas de referências que a gente tem disponível, seja ela da Caixa Econômica, ou eu gostava muito de trabalhar a antiga CPOS, a CDHU, né? Tinha mais variedades de serviços. E ali a antiga lei, a nova lei de licitação ainda diz a mesma coisa, né? Para construção, um aditivo aceitava até 25% e para a reforma até 50%, né? E eu acho que ajudaria muito se a gente tivesse todos os projetos complementares, porque a gente acaba colocando no orçamento para que a empresa ganhadora faça esses projetos. Então a gente estima de que será necessário, e é por prancha, né? A maioria é por folha, por A4, A0, A1, né? Então a gente faz aquilo ali e não é um custo real. A gente sabe quanto custa, às vezes o engenheiro leva em relação às horas dele trabalhado, o arquiteto também, né? E ajudaria se a gente tivesse conhecimento também do solo. O solo varia muito, dependendo da região. Aqui no litoral, você vê o lençol freático já um palmo debaixo da terra, né? E aí a gente coloca na empresa pontos de sondagem para ela poder executar. Mas só que a gente estima também a fundação.
baseado naquilo que a gente ouviu falar do que a gente conhece. Eu acho que vai ser sapata. Mas quando faz a fundação, não, precisa de estaca. E aí pronto, já vai mais do que 25% só na fundação, só para começar. Ou para reforma também, aí estoura, né? Então eu acho que realmente se o sistema permite isso, né? Eu acho que a previsão do orçamento, os aditivos, eu acho que não oneraria muito, tanto, aliás, o poder público, né? A gente pode levar isso aí até, por exemplo, para obras privadas, né? Quantas pessoas que a gente vê que fazem sondagem antes de construir? Projetos complementares. Projetos complementares. Então, assim... Não é obrigatório para aprovar a sua casa. Na prefeitura não é mas obrigatório. aí falta uma questão de conscientização. E nós, enquanto profissionais da área de construção, a gente tem a obrigação de mostrar as boas práticas, né? Então, é uma tecla que eu sempre bato para meus alunos, né? Não adianta ter o diploma na mão, tem que ter conhecimento técnico. Então, você tem que ter capacidade de sentar com o seu cliente e falar, olha, veja bem, isso daqui não é extra, isso aqui é necessidade da sua obra. Se você quiser economizar, se você quiser ter previsibilidade do seu custo, saber qual vai ser sua fundação, quanto de cada material você precisa, você vai ter que fazer os projetos. E aí o BIM... Eu acho que aí facilita muito a vida do engenheiro, porque quando você mostra para o seu cliente lá a tubulação saindo da torneira, a sua torneira lá disponível, o esgoto coletando ali debaixo da sua pia, levando até a caixa, as instalações, eletrodutos, condutores, quantos de condutores você vai ter, eu acho que isso facilita muito até para você justificar aquele custo do projeto que você desenvolve para o seu cliente. E aí eu conheço profissionais hoje que atuam, né, na área comercial, com BIM, por exemplo, e não falta emprego. Sobra. Pega serviço para fora, né? Mesmo serviço remoto. Então, eu acho que a capacitação é muito importante para você também poder apresentar para o cliente o que você sabe, o que você está disposto a resolver e o que você vai fornecer para esse cliente. É que a gente tem dois paralelos, né? Uma questão que o Cezinha apontou das contratações públicas, que de fato, né, quem ouve falar, tal empresa está fazendo uma obra pública, pensa que é só 1000 maravilhas, né? Mas às vezes ganhou uma licitação. Eu vou pegar só uma coisinha que já volto. Vai lá, Cezinha. Às vezes ganhou uma licitação cujo projeto básico dessa licitação era absolutamente deficiente e tem lá na planilha sondagem, né? E para ganhar aquela licitação, o que é? Menor preço. Então você já entra estrangulado na competitividade pelo menor preço. Projeto básico deficiente. Para você ganhar, foi no menor preço. Quando você faz uma sondagem, você achava que era, vou falar hipoteticamente, Radier, chegar lá é uma estrutura mais complexa. E aí fica naquele imbróglio, né? Nem acontece o aditivo, porque talvez não seja caso de aditivo, às vezes não é mesmo, a legislação não permite que se faça aditivo em razão dessa circunstância, e aí fica o empreiteiro aqui que está para quebrar, o poder público que precisa entregar, e a sociedade no meio achando que tem um cambalacho. Mas às vezes é só um erro de sistema. Eu acho que nesses casos a lei deveria exigir que a licitação fosse para a rua num formato mais maduro, para dar condições para a empreiteira, para o construtor, dar um preço mais consolidado e falar assim, não, isso aqui está mais próximo da realidade, né? Agora, o outro paralelo é o camarada que quer construir e realizar um sonho, compra um terreno, contrata um engenheiro para fazer o projeto, desenvolver ali o sonho da sua casa própria, do seu prédio, e quer ficar na miguelagem porque ele não quer fazer os projetos complementares, achando que isso é uma economia, né? E de fato não é, porque se o camarada fizer todos os projetos de hidráulica, de elétrica, os hidrossanitários, no fundo já está mais que provado que se economiza esse processo, né? Mas aí volta naquele ponto de que a gente fala que o profissional tem que saber vender, né? Porque vira um produto isso também, né? Quer queira, quer não, pelo bem ou pelo mal, é um produto. Sim. É para ele não vender o que a gente sempre escuta, que é o projetinho, né? Projetinho de prefeitura. Porque na maioria eles vendem isso daí. Não, mas o que eu preciso para construir? Projeto aprovado na prefeitura. Isso. E aí o projeto aprovado na prefeitura, como o Cezinho e o Jonas comentaram, não exige os projetos complementares. Uhum. Então você aprova só com o projeto de prefeitura. Mas ali é algo muito simplificado. Só que é assim, por que você está querendo me vender isso? Pô, você está querendo me enrolar. O que precisa ser aprovado na prefeitura? Na prefeitura é só esse quadrado aqui. Isso. Não, mas você está me exigindo esse outro por quê? O Jonas faz para mim, o Jonas me apresentou o orçamento tal de que não precisa dessa parada. E aí entra a competitividade, só que não é uma competitividade justa. Ele ainda fala, eu não preciso disso porque o meu pedreiro é muito bom e ele
vai saber fazer todas essas... Realmente, a maioria dos pedreiros sabem fazer todas as instalações, mas se você tiver uma orientação, você vai... Aí vai, você como engenheiro ou arquiteto que vai fazer qualquer aprovação em prefeitura, pelo menos todas que eu aprovei, ele exige que você seja responsável, emita ART ou RRT, pelo projeto e pela execução. Exatamente. Ah, mas você não estou te contratando para executar, vai ser o pedreiro, tá? Mas o pedreiro não tem a qualificação que a prefeitura, que a lei pede, etc e tal. E aí, para você executar, você vai falar, olha, mas para eu assinar a RT de execução, eu vou querer que você tenha todos os projetos para eu conseguir acompanhar e vou também na visita na obra. Aí tem um paralelo, né? Porque muitos clientes não querem, aí encarece o serviço, né? Aí você perde o serviço. Eu acho que realmente precisa de uma conscientização, né, dos profissionais venderem isso da forma correta, né, e da necessidade, da importância que é para o cliente, mas encarece, e aí a prefeitura exija ou não? O problema é que aí a gente vai falar de custo Brasil. Se a prefeitura exigir, todos vão conseguir fazer? Não vai conseguir fazer. O custo Brasil, entendeu? O classe média alta e o classe alta, ele consegue fazer. O rico consegue fazer, o Bruno Perini consegue fazer, o primo rico consegue fazer, né? O rico consegue. Agora, o camarada que ganha 5, 6 ou sei lá quantos R$1.000 por mês que quer construir, ele não vai conseguir fazer, cara. Porque quando envolve o teu custo de projeto, o custo dos projetos complementares, o custo de execução, a mão de obra, não sei o que, ele não vai conseguir. O custo do Brasil, e não estou falando que o teu serviço é caro, não. O teu serviço está num preço justo. Eu estou falando da cumulatividade dos custos. Vem mão de obra, vem material, vem as taxas, vem prefeitura. Ele começa a colocar, senão ele não vai realizar. Não é que você está fazendo uma crítica com o valor da mão de obra do profissional. Não, o valor é até barato, assim, se você for verificar. Se diluir no preço da obra, é barato. Não é? Se diluir no... O valor de projeto e do acompanhamento do engenheiro é um valor... assim, diluído no valor da obra, né? De como que ele é diluído. Então, na verdade, não é que vale a pena. É essencial porque esse valor diluído é que ninguém faz a conta antes e depois. Ele não vai construir uma mesma casa, né? Com ou sem, para ele ver no final lá o custo. Mas esse custo realmente diluído, você vai ter a economia e provavelmente fique ou igual ou mais baixo. É um produto que se paga, né? É um investimento, não é uma despesa, né? Tem a diferença assim. Ah, mas eu quero o arquiteto X. Aí tem o arquiteto ou engenheiro que vai agregar valor ao projeto em função de quem é, de onde é, como que executa, o que oferece de acompanhamento. Tem diferença. Mas ele desenvolve um projeto que eu gosto daquele estilo de projeto. Aí tem esse valor agregado. Mas o valor básico... A grife do cara, né? Isso, tem, exatamente. Mas o valor básico dos serviços, ele diluído na obra... Muito bem, meus queridos. Bom, gente... Agora, diferente daquela obra muito baixo, com baixo custo, aí que não vai ter acompanhamento nenhum, né? Aí é aquela obra feita, esse daí realmente. E fica de pé também. O meu pai, assim como o teu pai, também era construtor. Meu pai fez várias casas, inclusive a que ele mora até hoje, que não sei, olha, bate lá, não tem uma trinca. Só que é o seguinte, quanto mais ele gastou de cimento, de ferro, de não sei o que ele achava que precisava de uma sapada. Porque daí você precisa fazer o superestimar. Isso. Exatamente. Aí ele bate no peito e fala assim, todas que eu fiz nunca caíram, né? Mas o quanto talvez você não tenha colocado a mais de dinheiro... Os caiçaras aqui falam isso dos prédios antigos. Meu avô, né, construiu a casa, tá lá. Mas já viu a largura da parede? Com óleo de baleia, né? Exatamente. Tem 1,50 de parede. Nem mexe. A gente foi fazer uma reforma um bom tempo atrás na Câmara Municipal aqui. Não consegue demolir a parede, cara. Sai faísca da parede. Não cai. Gente, o papo tá bom, vocês ainda vão dar aula, né, vocês professores. Para encerrar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, seja para o recém-formado, para o aluno, para o construtor, para quem está nos assistindo
e falasse onde a gente consegue encontrar você, as redes sociais. Não sei, hoje em dia não tem um Instagram, um TikTok, nem que seja para ver entretenimento, é impossível, senão a gente vai criar agora. Não tem. Jonas, por favor. Já vou falando que eu não tenho rede social, mas Mesmo, cara. Aí, meu contato. Não. Bom, manda mensagem na rede social pro Cezinho e pede lá meu e-mail que ele passa pra vocês. Então, Tá? então boa. Mas eu agradeço muito aí o convite, né? Esse bate-papo muito produtivo. Desejo muito sucesso, Cezinha, pro seu podcast. Pessoa que a gente sabe que tem os melhores desejos aqui para São Sebastião, Ilhabela, Caraguá e região. Então, a gente sempre torce muito para que esses projetos tenham frutifiquem, né, no futuro, para que mais pessoas possam ouvir e possam também ser tocadas aí por vontade de aprender mais e de ser melhores profissionais, tá? Meu recado para os profissionais da área, aqueles que estão nos assistindo, que busquem sempre a qualificação, fazer o melhor trabalho possível, que isso é o que a sociedade espera da gente. Eu acho que a gente tem muito a contribuir para a melhoria da vida das pessoas, e é só por meio da qualificação verdadeira mesmo, genuína, que se preocupa não em só ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro faz parte do processo também, é importante, mas principalmente dar sua contribuição para a sociedade, para que a gente tenha casas melhores, prédios melhores, casas mais seguras, né, um espaço urbano adequado, gostoso da gente curtir com a nossa família. Tudo isso vem da nossa área de profissionais de engenharia, então acho que isso é a minha mensagem. Obrigado. Legal. Leandro. Bom, agradecer mais uma vez aí. Espero que você voe alto aí com seu podcast, Cezinha. Com certeza, né? Pelo perfil que ele tem aí desde sempre. Faz tempo que a gente se conhece. Que dê tudo certo aí. E agradecer Eu tenho rede social, tenho o Instagram. Instagram, @Leandro o quê? É LCL Peixoto. @LCL Peixoto ou Leandro Peixoto também. Acha no Instagram. Acha lá no Instagram. E também se precisar do meu e-mail, o Cezinha depois passa lá, eu deixo com o Cezinha meu e-mail, contato também para vocês. E, bom, o Jonas já deixou o recado aí para todos aí. Lembrar que conhecimento nunca é demais. Mesmo utilizando aí de ferramentas que facilitam a nossa vida, que elas sejam utilizadas também para a gente ter mais conhecimento, que eu acho que isso que é o que a gente busca, né? Mais conhecimento, a gente vai ter profissionais melhores, mais conscientizados, e com isso a gente vai conseguir sempre uma sociedade melhor, né? Que visa o bem para todos aí. Eu acho que essa área da engenharia e da engenharia civil específica aí, eu acho que é isso que a gente busca aí. Boa. Fernando, todo mundo já sabe onde te encontra, né? É quase um TikToker. Vou deixar uma mensagem pra E sem gente, dancinha, né? Sem dancinha que é importante. Eu não sei fazer dancinha. Pô, agradecer o convite aos meus queridos professores. Uma honra estar aqui diante de vocês, que são a primeira fagulha do processo da cidadania, né? Que é ensinar o camarada que acha de tudo. Ele chega ali no banco da academia, ele vai vendo, tomando cada pancada aqui, dali, ele vai vendo que não sabe absolutamente nada e vai se moldando até que ele possa fazer a diferença na vida dele. Vai passar a ganhar mais, quem estuda ganha melhor, quem estuda vive melhor, quem estuda, e também fazer a diferença para a sociedade. Contribuir, por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui, né? Que é compartilhar. Ninguém está aqui neste momento em razão da sua individualidade. Não, está compartilhando com o próximo, seja com o estudante, seja com o profissional, seja com quem quer construir. E pode ter certeza, para quem está acompanhando, é o seguinte: a vida é dura, só que ela ainda é mais dura para quem não estuda, para quem não se capacita, para quem não busca se aprimorar. Valeu, até a próxima. Onde a gente te encontra? @o quê? Sou o Fernando Aguiar. @sou o Fernando Aguiar. Boa. Pessoal, senhores, eu que agradeço, é uma honra, na verdade, no primeiro episódio do podcast aqui da região. Para mim é uma honra, inclusive, ter tido vocês como professores na minha formação, como Leandro, o Jonas ainda não estava no período que me formei, mas já tive muitas aulas aqui na vida profissional com você, inclusive no primeiro evento que a gente fez, num debate aqui na região de Sinapse, né? Trouxe bastante conhecimento. E o intuito do podcast é esse, é trazer experiência, trazer conhecimento, compartilhar as inovações, tecnologia e deixar isso no radar para o futuro, para os alunos, para os formandos, né, para o nosso segmento como um todo, o pessoal da construção civil, né, de outras classes. E, pessoal, vocês compartilhem, comentem, curta,
Se quiser, contato dos professores, os e-mails, tem alguma dúvida, seja para o Leandro, seja para o Jonas, deixa aí no comentário, depois eu compartilho com vocês. Acha o Leandro nas redes sociais, no Instagram, e o Jonas também através do Leandro, pode cobrar ele, o Jonas não tem, vamos colocar aí, Jonas, faça o Instagram, tem que compartilhar isso, comenta aí, Jonas, faça o Instagram, a gente vai fazer, tá bom? Vocês me encontram aqui neste canal, Cezinha, @Cezinha Engenheiro, ou na rede institucional, também acompanha lá a associação, as ações que a gente vem fazendo para os profissionais aqui na região do litoral, São Sebastião, Ilhabela, né, aeat.ssi, e são as mesmas coisas para o Facebook e YouTube também. Gente, obrigado, até a próxima, e vocês já vamos marcar aqui uma próxima para a gente poder fazer um segundo episódio. A meta é bater sempre 3 episódios com os mesmos convidados, porque daí já tem direito a pagar uma conta já. Obrigado, gente. Valeu.